Ele vai levar meia hora pra descobrir que a cabeça do cavalo tá atrás. O cavalo chegou e fez assim, o que é isso? E meu pai do lado de fora na janelinha da sala, assim, olhando. Você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Na França o quê? Estudar, trabalhar? Foi, cara. Eu me formei em Direito e Jornalismo aqui em São Paulo em 85 e 86, né? Eu fiz jornalismo na Casper e terminei em 85 e fiz Direito na USP e terminei em 86. E aí eu tinha na minha cabeça uma certeza única. Eu não seria nem jurista, e eu ponho aí jurista todas as profissões que o direito permite, tipo advogado, promotor, procurador. Eu não seria nem um aplicador do direito, como eles dizem hoje, e nem jornalista. Então foi muito legal, porque você faz 2 faculdades para ter a certeza que essas 2 não são a tua praia. E eu tinha absoluta convicção que fosse o que fosse, eu queria ser professor. Ah, é? Desde os 13 anos. É mesmo? Desde os 13 anos. Qual foi essa chave que virou? Olha, quando eu era moleque, meu pai tentava criar condições e me permitir experiências para eu ver qual era a minha praia, né? Ele era o quê? Meu pai não fez curso superior, assim. Trabalhava? Ele era um funcionário público de baixo escalão, né? Mas ele entendia, sem nunca ter ouvido falar em alguém como Aristóteles, que a vida só seria boa se você a vivesse em alinhamento com a tua natureza, com as coisas que você tem talento, com as tuas aptidões, etc., que é uma das convicções do pensamento antigo, que meu pai nunca leu, mas ele sabia que era assim. E, bom, tentava-se de tudo. E era muito legal comigo, por quê? Porque era muito fácil perceber que não era a minha praia. Então, basquete. Não era. Não, fora. Já ia arriscando. Futebol, não. Desenho, não. Teatro, não. Música, não. E assim, na primeira aula, né? Às vezes nos primeiros 10 minutos. Ah, é? Aí chegou no cavalo, sabe, equitação? Quando chega no cavalo, é porque a lista tá no fim. É um desespero quase. Ninguém começa pelo cavalo, né? Não. E aí o cara pegou e falou, monta aí, né? E eu fui montar no cavalo. E antes de eu terminar a montaria, o professor virou pro meu pai e disse, olha, eu dou aula aqui há 30 anos, eu nunca vi isso. Ele vai levar meia hora pra descobrir que a cabeça do cavalo tá atrás, sabe? Mas ele é muito desastrado, assim, desculpa. O cavalo chegou e fez assim, o que é isso? Leva esse cara daqui, né? Tamanho. E aí, eu me lembro do meu pai... falta de conexão. Dizendo pra minha mãe, pô, eu tô muito desestimulado, né? Natação, tentou? A natação até que... Você gostava? Até que rolava, sabe? Eu odiava treinar, mas não era tão ruim assim, tão desastroso, né? Bom, o certo é que quando já não havia mais nenhum item na lista, eu virei pro meu pai e falei, viu, eu preciso chegar mais cedo em casa, na escola hoje. E o meu pai, sabe dessas famílias assim que os pais são mais idosos, então meu pai, se desse uma forçada, podia ser meu avô, sabe? Então a coisa era olhada com cuidado, assim, vai chegar na escola mais cedo pra fazer o quê? Falei, que tem prova na primeira aula. Uai, chega na hora da prova. Eu falei, não, mas sabe o que é? Os meus colegas de vez em quando pedem pra eu explicar a matéria e o pessoal tá bem preocupado e pediram pra eu, inclusive como ninguém entendeu, eu vou dar meio que uma aula pra galera na sala. Aí o meu pai olhou pra mim, desconfiadíssimo que sempre foi, e disse, é mesmo? Falei, então eu vou junto. O que? Falei, nossa. Que vergonha, né? O pai junto. Esses aos 13 anos, né? Nossa, aquela idade que você quer. Você não vai dar aula? Pô, eu vou. Falei, não, mas você vai entrar na sala?
eu vou ver lá se precisa. Aí eu cheguei, a galera se sentou, eu fui no palquinho lá, no estrado do colégio, e meu pai do lado de fora na janelinha da sala, assim, olhando. Aí ele ficou uns 10 minutos, aí eu vi que ele foi embora. E aí ele foi me buscar, Fusca branco, FC0903 era a placa, porque esse Fusca branco acompanhou a minha vida inteira, né? E aí eu peguei, entrei no carro, ele falou, esse negócio de você explicar a matéria, eu falei, não, mas já rola há um certo tempo. Nunca dei aula assim, mas de explicar para um colega e tal, toda a prova eu explico. Um monte de gente. Teve até um professor que disse, se vocês não entenderam, não tem importância, que eu sei que depois o Clóvis explica e vocês acabam entendendo. Aí o meu pai olhou e falou, mas então nosso problema acabou, cara. Achou o teu... Você é um explicador. Eu olhei e falei, bom... Você não tinha pensado. Eu falei, se isso resolve teu problema, pronto, né? Ele pegou e falou, o problema é que explicador, na hora de ganhar a vida, vai ter que ser professor. E bom, professor numa sociedade como a nossa, isso 40 anos atrás. Como sabemos, nada mudou. Piorou, ou piorou. Né? Pô, você vai ser professor, lamento por você, mas ainda assim é preferível que você viva de acordo com o teu talento do que vá se meter, sobretudo você. Porque você não tem plano B. Né? Sabe? Tem gente que se vira mais ou menos em quase tudo. Exato. Pois eu sou péssimo em quase tudo. Então, se esse negócio de explicar é a tua praia, gruda nisso. Vai de cabeça. Vai de cabeça e tal. E aí, eu tinha essa certeza, então, desde os 13 anos. Então, eu fui fazer direito porque você tem que ser professor de alguma coisa, né? Exato. Você não pode ser professor ponto. É professor de alguma coisa. Aí direito podia ser. Aí eu acabei fazendo mestrado e doutorado em direito, mas quando eu voltei para o Brasil, as portas se abriram em faculdades de comunicação. Você fez direito e jornalismo juntos, graduação. Aí você foi para França. E fiz mestrado e doutorado em direito. Lá? Lá. Nossa. Isso. E como foi essa tua vida na França? Quanto tempo você ficou lá? 4 anos, de 86 a 90. Pô, que legal. Sem voltar. É? Então, as condições econômicas eram claudicantes. Num determinado momento eu tive bolsa. Lá? Aqui, daqui. Daqui. Mas era bagunçado aqui. Enfim, vamos dizer, era mais bagunçado aqui, né? E aí me tomaram a bolsa do nada. Houve um problema e tal, e pimba, né? E aí então eu fui tentar me virar para terminar o que eu estava fazendo. E uma das coisas que eu fiz foi cantar no metrô. É mesmo? Mas não é que eu me tornei um profissional da coisa. Eu aproveitava o período de transporte para a universidade e eu cantava 3 vezes na ida e 3 vezes na volta. Eu trocava de vagão, sabe? Sei. Então, eu morava na Cité Universitaire, onde a cidade universitária em Paris é o lugar onde ficam os alojamentos, não é o lugar onde ficam as escolas. Certo. E eu morava na Casa do Brasil. E aí então eu pegava o RR, que é o trem, e eu descia em Denfert Rochereau. Aí eu cantava uma vez da Cité até Denfert. Cantava o quê? Cantava o trem das 11. Aí eu cantava outra vez de Denfert até Port-Royal. Aí eu trocava de vagão e cantava outra vez de Port-Royal até Luxemburgo. Aí eu descia e era uma média de 10 francos por cantada. Não tinha euro. A boina? Eu passava a boina. Muitas vezes, muitas vezes. E tinha muita gente que me dava 1 franco todo dia. Assim, eu ia no mesmo dia. Senhoras que vinham da periferia sul, o que não é necessariamente pobre na França, a periferia é apenas que não moravam em cidades outras que vinham pelo trem e tal, e eram pessoas que, não sei se era pena,
né, com paixão, né, ou alguma simpatia e tal. O certo é que dava um franco e tal, e eu acabava juntando 30 francos na ida, 30 francos na volta, em média. Considerando que a refeição no restaurante universitário custava R$ 9,90, então eu gastava uma cantada para almoçar, uma cantada para jantar e, eventualmente, uma cantada para um lanche e o café da manhã e tal. Então, metade do percurso era para comer. E a outra metade eu juntava para pagar o quarto na Casa do Brasil. E assim eu fiquei. E aí você foi levando até Eu fui levando, Eu me lembro até o último dia eu defendi. Cantando no gogó sem acompanhamento? Sem nada. Capela. Nossa. Capela. Em francês. Em francês ainda? Em francês. O Trem das 11? O Trem das 11. Como seria o Trem das 11? Como seria? Bom, vamos lá. Nós estamos aqui em 2022, portanto nós estamos aí perto dos 40 anos que isso era feito, tá certo? Então a gente tá no espaço de 40 anos, vamos tentar lembrar isso. Não, e assim, eu era mais cara de pau naquela época do que eu sou hoje, e não é nem cara de pau, acho que essa permaneceu a mesma. Mas quando a necessidade existe, claro, você canta o que for preciso, né? Não tem erro. Com afinação ou sem afinação? Nossa, e gozado, porque tudo começou com uma aposta. Ah, é? Eu tinha um amigo meu de Maringá, que fazia doutorado também. Aí nós estávamos vendo um cara cantar. Ele pegou e falou, puta, deve ser foda cantar assim no metrô. Precisa ter culhão, né? Aí eu peguei e falei, eu não acho não, cara. Não acho não. Aí ele pegou e falou, puta, duvido. Falei, se tiver valendo alguma coisa, Ele falou, nossa, tá valendo. Eu me lembro que ele era muito bem de vida e a família dele era dona de uma fábrica de colchões. Muito bem de vida e tal. Ele falou, sei lá, tá valendo 100 francos. Nossa, pra ele não era nada. Pra mim, era, assim, o almoço da semana. Falei, velho, por 100 francos eu canto e danço. E ainda dança. Aí eu falei, eu canto, você recolhe a grana. Aí tá. E aí, eu, na primeira vez, traduzi na raça ali na hora. Foi Nunca pensando tinha. E fui traduzir. E aí eu peguei isso, melhorei um tiquinho e virou. Ficava assim, mais ou menos. Peço desculpa a quem estiver nos vendo, porque isso aqui é uma violência à arte. Bom, mas ficava assim. Je ne peux pas rester encore une minute avec toi. Je regrette amour, mais je ne peux pas. J'habite à Jassanan. Si je rate le train qui part maintenant à 11h, seulement demain matin. Et en plus de ça, ma femme, il y a d'autres choses. Ma mère ne s'endort avant que je arrive. Je suis fils unique. J'ai ma maison à soigner. Je ne peux pas rester. Cara, fica muito bom em francês, meu! Clóvis, fica bom demais. É por isso que você ganhava dinheiro. Era muito legal, porque, bom, enfim, na época você vai cantando todo dia, acaba ficando um pouco mais afinado, claro, um pouco melhor. E quando eu falava Jabita, Jassanã, eu via as pessoas olhando né, no mapa. Onde fica essa porra, velho? Jassanã? Não, e tem até uma sonoridade afrancesada, né? Jassanã. Jassanã. Quantas e quantas pessoas... Excusez-moi, monsieur... Jassanã, se trouve où là? Non, c'est Sao Paulo, ça s'appelle. C'est un quartier de la région nord de Sao Paulo. Ah, Sao Paulo, oui, au Brésil. Oh, au Brésil! Ah, bah, vous êtes brésilien. E aí, olhava pra mim, brasileiro, Jassanã, São Paulo. Que palhaço, velho. Como que esse cara... E as pessoas olhavam pra mim, não sei se olhavam pra mim e achavam que eu tava com mala de livro, de coisa. Não tinha o menor estereótipo de um cantor de metrô
sei lá, pela, né? Não é um cara que tava lá vivendo. Não era, E você canta aqui por quê? Velho, necessidade. Eu tô aqui porque tomaram a minha bolsa e agora é o que temos pra hoje. Aí, nossa, acabei fazendo muita amizade e muitas vezes eu vejo as pessoas criticando muito os parisienses, né? Porque de fato às vezes eles são rudes, eles são agressivos, mas o que eu te diria é que todas essas generalizações são absurdas, né? Eu encontrei tanta gente generosa. Eu tive 2 vezes lá, eu não vi isso, viu? Não, mas costuma-se dizer, né? Eu acho que é o pessoal que tenta falar inglês com eles, porque se você tenta falar a língua deles, mesmo errado, eles são super simpáticos. Mas olha, eu encontrei gente que realmente se incomodou com a minha, né? Peraí, cara, você tá com dificuldade? Eu falei, bom, com dificuldade com dificuldade desde que nasci, mas agora eu tenho um problema que no Brasil eu não tinha, que é um problema de ter que, digamos, resolver a conta do almoço de hoje, né? Então, isso por conta da vida com os meus pais, eu não tinha esse problema, agora eu tenho, mas nada que a gente não consiga. Mas assim, as pessoas realmente interessadas em saber o que tinha acontecido, por que aquilo estava daquele jeito e tal. Então eu sou muito grato a muita gente que se preocupou, se interessou, quis saber da minha história. E as pessoas que com o seu franquinho, um franco era uma insignificância de euro, né? Quer dizer, faz muito tempo essa coisa toda, mas com o seu franquinho permitiram que eu ficasse pelo menos 2 anos estudando, conseguisse o que eu fui fazer lá. É claro que, bom, depois esse doutorado mesmo, ele ficou para mim, né? Eu acabei fazendo um outro doutorado em comunicação, que eu acabei fazendo carreira em faculdade de comunicação, mas foi obtida uma meta graças, eu diria, à solidariedade, à generosidade de pessoas que nunca tinham me visto e que entenderam que ali tinha alguém se esforçando para conseguir alguma coisa, né? Eu tenho uma grande gratidão e muita saudade desse tempo também. Você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Você usa a sua internet só para redes sociais e ainda não ganha nada por isso? Sua realidade agora irá ser diferente. Saiba que existe uma nova forma de ter uma renda extra de verdade sem sair de casa. Trabalhe apenas copiando, colando, publicando e enviando. Simples assim. Receba todo o material pronto e só faça seguir o passo a passo que é ensinado no material de treinamento. Basta somente ter um computador ou celular com acesso à internet e, é claro, o material de trabalho. Seja um digitador de marketing online e comece a ganhar dinheiro hoje mesmo. Clique no botão e faça parte da nossa equipe.